A história do design de produto. A produção artesanal surgiu junto com o aparecimento da vida urbana nos séculos XII e XIII. Seus principais traços são: o artesão assume uma posição de chefia e possui uma oficina própria. É também possuidor dos instrumentos de trabalho e participa de forma ativa na elaboração dos bens e serviços que produz. O artesão pode ou não ser auxiliado por aprendizes ou familiares. Por fim, é responsável pela seleção das matérias-primas a serem utilizadas na produção do artefato. Sendo um agente econômico da época, o artesão começou a produzir bens destinados ao consumo próprio, a troca direta por bens que necessitava e a entrega às classes dominantes na forma de impostos. O grande aumento populacional ocasionou uma maior demanda dos produtos, exigindo então formas mais rápidas e eficientes de desenvolvimento do trabalho. Logo, os artesãos não foram capazes de atender às demandas, surgindo a manufatura, sendo ela a primeira forma de divisão do trabalho. Na manufatura, a forma e o método de trabalho são similares ao da oficina de um artesão, mas com o aumento dos trabalhadores no mesmo espaço, foi preciso alterar a organização do trabalho. Tal organização contava com a entrada do capital no processo produtivo, na propriedade das ferramentas e nas matérias-primas, o controle e venda da produção realizados pelo proprietário do capital e a criação de horários e da divisão do trabalho. Nos séculos XVI e XVII, a expansão comercial internacional trouxe um acúmulo de riqueza para a Inglaterra capaz de financiar o progresso das indústrias. A burguesia, fortalecida com o desenvolvimento dos seus próprios negócios e sua ascensão política, passou a investir em máquinas e aperfeiçoamento da produção. Isso acarretou investimentos em tecnologia, e algumas máquinas foram surgindo, sendo a têxtil a primeira área a ser mecanizada. Um produto industrial é caracterizado por transformação da matéria-prima em produtos comerciáveis, utilização da força humana, máquinas e energia em um processo de produção em série, e cada setor em uma indústria é responsável por executar uma função específica no processo de montagem de um produto. Durante a Revolução Industrial, foram desenvolvidas diversas máquinas e experimentos para facilitar a produção. Para determinar a pressão atmosférica ao nível do mar, Evangelista Torricelli, em 1643, utilizou um tubo de 1 metro de comprimento com mercúrio, vedando uma das extremidades e verando o tubo em um recipiente, também com mercúrio. Após estampar o tubo, o nível de mercúrio estabilizou-se em 760 milímetros, restando na parte vazia o vácuo. Descobriu-se, então, que a pressão atmosférica ao nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio a 1 atm. O alemão Otto von Guericke, durante o ano de 1650, desenvolveu a primeira bomba de vácuo. Os primeiros experimentos utilizaram uma bomba d'água adaptada para esvaziar um barril de água. No entanto, a dificuldade da tarefa fez von Guericke demonstrar a possibilidade de utilizar o vácuo para exercer grandes forças. Utilizando a bomba d'água manual a vácuo, em 1654, o alemão realizou outro experimento, os hemisférios de Magdeburgo. Utilizando 2 hemisférios de cobre com 51 centímetros de diâmetro, unidos por um contato comum com um anel de couro, von Guericke extraiu o ar entre os hemisférios com a bomba de vácuo. Assim, o experimento consistiu na tentativa de separar os hemisférios, causando surpresa quando 2 grupos de 8 cavalos para cada lado só conseguiram separar após muito esforço. Ao deixar o ar entrar novamente entre as esferas, a separação dos hemisférios ocorreu de forma simples e fácil. Chegado o ano de 1679, o físico francês Denis Papin criou o digestor, que consistia em um recipiente de ferro fundido com uma tampa provida de uma válvula de segurança que o fechava de uma forma hermética. A pressão criada pelo vapor de água aumentava o grau de ebulição e a válvula permitia a saída de vapor em excesso, mantendo nivelada a pressão, a nossa conhecida panela de pressão. Em 1698, idealizada pelo inglês Thomas Savery, surgiu a primeira bomba d'água sem êmbolo. A bomba tinha como objetivo retirar água dos poços de minas de carvão. Em 1705, Thomas Newcomen e John Coley, seu assistente, iniciaram o aperfeiçoamento das máquinas de Savery e Papin.
Já em 1712, desenvolveram a máquina a vapor de êmbolo. O novo pensamento envolvia o uso de um conjunto cilindro-pistão para bombeamento de água, gerando a primeira máquina térmica, contando com um funcionamento cíclico. As máquinas a vapor de James Watt. Em 1763, o escocês reparou a máquina de Newcomen Colley e notou que a máquina possuía uma baixa eficiência. Assim, introduziu o uso do condensador externo na máquina. Durante o ano de 1769, Watt utilizou o princípio de ação dupla em que o vapor é primeiramente utilizado sobre uma das faces do êmbolo e depois sobre a outra. Incorporou também o método de conter vapor quando o cilindro estava parcialmente cheio, permitindo a expansão do vapor e completando o movimento do êmbolo, o que ficou conhecido como cilindro de expansão simples. Watt prosseguiu a aperfeiçoação das máquinas, resultando na criação da máquina rotativa de ação dupla em 1782. Uma outra otimização da época foi o sistema solar de engrenagens planetárias em 1781, caracterizado por um sistema transmissor de forças. A força cinética operada pela engrenagem planetária é obtida a partir de um sistema composto pela engrenagem solar e pelas engrenagens planetárias que a orbitam, de maneira a resultar em uma interação sincronizada entre seus dentes. Tais engrenagens estão presentes em automóveis, máquinas e turbinas. Industrialização e design. Em decorrência da Revolução Industrial, o processo de produção sofreu uma separação total da idealização e da execução dos produtos. No entanto, isso não implicou necessariamente na melhora da qualidade de produção, visto que os produtos eram copiados e não projetados por um profissional dedicado. Assim, as qualidades formais do produto eram perdidas. Logo, surge a necessidade de desenvolver um conceito formal para a produção industrial. Em países europeus que iniciaram manufaturas de artigos de luxo como louças, têxteis e móveis, a distinção entre quem projetava e quem executava tais produtos era visível. O artista era contratado como projetista a fim de desenhar um objeto, que posteriormente era executado pelos mestres artesãos em suas oficinas. Já a partir do século XVIII, indústrias de iniciativa privada passaram a adotar também o sistema de divisão entre a idealização e a fabricação, surgindo assim o papel do designer. Isso permitiu a fabricação em massa dos produtos ao passo em que ocorriam suas evoluções e otimizações, tanto tecnologicamente quanto nas relações das suas características formais. 2, 3